Olá, olá, boa noite. Acredito que esteja tudo bem com o meu vídeo. Esse é o segundo vídeo do, do número de 5 que eu vou estar fazendo aqui no YouTube, no meu canal, voltado para os empreendedores e empresários que tiverem interesse no meu produto. Que vai ser esse produto que eu vou estar vendendo, né? Eu quero falar para os empresários e os empreendedores qual que é a diferença que existe entre esses dois termos. Empreender é um verbo, empresário é um substantivo. Então, a gente não pode misturar as coisas. Empresário e empreendedor tem que ser as duas coisas juntas, mas não é a mesma coisa. Isso que eu quero deixar claro, né? Nessas 5 lives, 5 vídeos que eu vou estar fazendo, com o propósito de apresentar um tutorial voltado para esses dois tipos de profissão, né? De entendimento, assim, vamos dizer, pessoas, atividades que vão desenvolver. Uma pessoa é empreendedora, mas ela não precisa ser empresária, entende? E às vezes ele é empresário e até hoje não é empreendedor. Então é sobre essa diferença e sobre tudo que envolve uma empresa, do ponto de vista contábil, do ponto de vista fiscal, legal. Financeiro já tem muito produto no mercado, né? Gestão financeira tem demais. Mas isso não capacitou os empresários para entender o que é realmente a constituição de uma empresa, tá? Meu nome é Alda, eu tenho 40 anos de experiência em atividades empresariais, organizações corporativas de todos os segmentos. Primeiro, eu trabalhei bastante anos com CLT, né, como funcionária, e comecei lá de baixo, recepcionista, depois secretária, depois fui auxiliar de escritório, assistente administrativo, depois gerente administrativo, depois eu fiz contabilidade, me tornei contadora, profissional da contabilidade. E nesses 40 anos eu observei uma situação que agora, para mim, no ano de 2021, no ano de 2020, por conta da pandemia, por conta desse avalanche de fechamento de empresas, né? De empresas que a gente julgava que tinha uma estabilidade no mercado e que não teve, fechou. Aqueles empresários que você via que eram tradicionais na cidade e que fecharam as portas assim, de uma hora para outra, e você fala: nossa, mas como, gente? Como eles, parece que eles eram tão estabilizados, tinha tantos anos de constituição. E eu fiz uma reflexão muito grande e percebi que depois de tantos cursos, de tantas lives, de tantas experiências que eu vi, eu percebi que o empresário, o brasileiro principalmente, ele não tem uma formação técnica ou uma formação metódica para constituir empresa. Ele desenvolve uma atividade, ou ele sabe um serviço que ninguém sabe, ou ele forma, né, se capacita numa área profissional e monta empresa. Mas ele não sabe o que é, como formar uma empresa. Eu tenho essa experiência e vou falar para você. Eu tenho pessoas que têm 10 anos de constituição de empresa e me liga no escritório e fala assim: Alda, eu tenho pessoa jurídica? Alda, qual que é? Eu tenho inscrição estadual? Depois de 4, 5 anos, 6 anos, eu tenho isso? O que é o meu, que é meu requerimento de empresário, por exemplo? Depois de 4, 5, 6 anos, tá? E não tem também as noções que são extremamente necessárias para constituir uma empresa.
que é uma coisa que a gente vai falar muito para vocês, né? Eu vou apresentar um tutorial que chama Eu Contador, voltado para o empresário e para o empreendedor. Ele precisa entender o que é o papel da contabilidade na empresa dele, no empreendimento dele. Ele precisa entender o que significa isso, para que ele não comece as coisas de trás para frente ou desorganizadas, porque depois que você começa de forma errada, consertar, com certeza, é mais difícil. Todo mundo sabe disso, né? Então, a gente tem o nosso objetivo, o meu tutorial, aqui no meu canal, é te mostrar que existe sim uma metodologia, um passo a passo para a constituição de empresas e que o empresário precisa obedecer para evitar erro lá no futuro, entende? E ele precisa entender todos os mecanismos, todos os critérios, todos os requisitos que constituem uma empresa. E isso não tem nada a ver com o produto que ele vai vender. Isso não tem nada a ver com a atividade profissional dele, a formação profissional. Exemplo, um padeiro montou uma padaria. Exemplo, um pizzaiolo vai montar uma pizzaria, certo? Então, o fato dele saber fazer pizza não quer dizer que ele vai saber o que é uma empresa em si, o que ele teria que cumprir de forma bem organizada para considerar que a pizzaria é uma empresa, entende? Então, até hoje, os brasileiros de todos os segmentos, de todas as áreas, ele não tem nada no mercado que capacite ele para esse entendimento. Ele tem uma avalanche de informações de organização financeira, de informação de gestão. Às vezes de linha operacional não tem muita. A linha operacional não é a gestão financeira, né? Então a gente vai tratar disso tudo no tutorial. E você, a pessoa assim, nossa, Alda, eu tenho um tanto de dúvida nesse sentido. Tem empresário que tem empresa tem 20 anos e a gente faz uma pergunta básica para ele sobre o plano de contas dele e ele não sabe responder. Aliás, tem empresário que nem sabe que a empresa dele tem uma obrigação de ter um plano de contas que obedece normas contábeis internacionais, entende? Ele nem sequer sabe que existe isso, né? E isso não tem como a empresa ser bem-sucedida, ser resolvida, sabe? Ser sinônimo de progresso, de sucesso, de estabilidade, se ele não tiver conhecimento disso. Não, não tem chance, sem sombra de dúvidas. E nesse ano de 2020 e 2021, todas essas dúvidas que eu tinha foram assim completamente sanadas. Eu tenho absoluta certeza que tem, até hoje, empresários que têm 20 anos de constituição, certo? E que às vezes o contador dele faz uma pergunta, ele não sabe responder, ou quando o contador dele fala um assunto para ele, ele fala, tá bom, entendi. E pronto, não entendeu. Continua como dúvida até hoje, não é? Então, acho que já está assim, agora já está no momento que a gente precisa entender que o empresário precisa de uma capacitação sobre o que é realmente a empresa dele. Por isso que o tutorial chama Eu Contador, porque o empresário ele vai compreender, né, qual é as normas contábeis que são exigidas para todo segmento empresarial, entende? E que ele precisa conhecer, porque é o fato de conhecer elas é que vai fazer com que ele aprenda a administrar a empresa dele. Por isso que eu falei no meu primeiro vídeo
que eu vou falar sobre como administrar uma empresa, tá? Tem vários requisitos que a gente precisa elencar para o empresário e para o empreendedor, que são quesitos obrigatórios, tá? Tipo, vou dar uma dica aqui hoje bem valiosa, tá? Empresa, gente, é pessoa jurídica. Empresa tem CNPJ. Empresa tem que ter sede, entende? Ela tem, não existe uma empresa que não tem uma sede, né? A gente vê muito aí na mídia falar sobre empresa sede fantasma. Por quê? É porque a empresa está constituída lá, consta um endereço e quando fiscalização ou alguma coisa ou a própria imprensa chega lá no endereço citado no CNPJ e a sede da empresa não está lá, né? E isso é empresa fantasma, ou seja, consta um endereço no CNPJ dela, mas quando você chega lá, a empresa não existe lá. Por isso que ela é chamada de empresa fantasma, tá? E o empresário fantasma também existe isso, né? É uma coisa horrível de se falar, mas acaba que ainda existe, tá? E existe também aquele empresário que é poxa vida, eu tô perdido, né? Um empresário que se sente assim, sufocado por conta de tanta informação que ele tem que cumprir, tanta obrigação que ele tem que cumprir e sem ter informação por que ele tem que cumprir, entende? Então, o nosso tutorial vai falar sobre isso e se você ficar curioso e tiver muito assim, interessado no nosso conteúdo, clica aí no gostei, no nosso link, inscreva-se para assistir os próximos vídeos, porque quando a gente liberar o tutorial, você vai querer fazer esse tutorial para depois você passar pela capacitação, certo? Nós não vamos aqui fornecer um certificado de registro de empresário, né? Não é a nossa formação, tá? Nós não temos capacitação para dar certificados de empresário, certo? Mas o que que a gente vai, qual que é o nosso objetivo? O que que é o objetivo do meu site? O que que é o meu objetivo? Qual que é o meu propósito? É fazer com que você tenha um olhar de compreensão, certo? De compreensão daquilo que te fazem engolir. Ou seja, não tem jeito, isso aí você tem que cumprir. Não, isso aí, esse imposto você tem que pagar, certo? A partir do momento que você compreende qualquer tipo de assunto, certo? Você aceita aquilo melhor, né? E aquilo não vai te dando aquela indigestão, aquela dor de cabeça, entende? Não vai te causando aquele mal-estar que causa o desgaste emocional, porque a maior parte dos empresários, não, eu não aguento mais, ou eu não suporto mais pagar imposto, ou eu não estou aguentando mais, eu trabalho, 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 aí seu caixa está negativo. Que? Meu caixa está negativo? Como assim? Gente, isso precisa acabar. Empresários, isso precisa acabar. Isso nada mais é do que o desconhecimento sobre o assunto que você precisa estar bastante afinado com ele. Não basta você desenvolver uma atividade, fazer um produto, criar uma indústria, seja qualquer coisa que for, que você for empreender, né? Que vamos falar uma coisa aqui. Empreender é empreender. Empresa é empresa, ok? Os dois termos, eles são ligados entre si, mas não é a mesma coisa. Então, a gente tem que separar muito bem. Empresa é uma situação que vocês vão passar a ter um outro olhar sobre ele. Empreendimento, ter outro olhar sobre ele. Ser empresário, outro olhar sobre isso. E ser empreendedor, outro olhar sobre isso.
Eu tenho absoluta certeza que todo o conteúdo que eu tenho vai te ajudar bastante, certo? Você vai sair completamente modificado, o seu pensamento vai sair completamente modificado depois de participar do tutorial, certo? Você vai se sentir muito mais leve, muito mais decidido, mais organizado. O nosso objetivo é exatamente também te passar capacitação técnica, ou seja, como que eu faço isso? Por que que o meu contador faz isso? Por que que o contador tem que informar isso? Por que que aquilo? Certo? Então, você vai compreender por que você precisa de um contador. E por que que às vezes você paga um contador sem que não precisasse pagar aquilo. Ou aquilo que você está pagando para o seu contador não está te ajudando, mas por conta de que as informações que você deveria estar processando de forma correta não são passadas para o seu contador. Existe um universo, mas um universo de empresas, de microempresas no Brasil que estão sem a menor condição de continuar, certo? E acredito que após essa pandemia vem uma avalanche, assim, uma nova onda de crescimento econômico mundial, mas vai ter uma peneira, porque o mundo hoje está exigindo uma formação de conhecimento digital, de conhecimento fiscal, de legalização legal. Quando eu faço conhecimento legal, quer dizer das leis, das obrigações fiscais, tributárias, certo? Que não deixa margem de dúvida. Se você não souber, você está fora do mercado, né? E fez, nem estou falando aqui de crédito aberto para o empreendedor ou para a empresa após a pandemia, porque hoje o governo está soltando um crédito para o empresário para sanar, né, o buraco feito pela pandemia no fluxo de caixa, na movimentação, no mercado, para sanar um dano enorme. Mas depois disso, o governo também vai soltar um grande valor de capital, né, de injeção de moeda no mercado, para fomentar, para fomentar. E aí a gente vai ficar naquele círculo vicioso que a gente já conhece no Brasil nos últimos 40, 50, 100 anos. Ou seja, uma grande quantidade de pessoas pegaram dinheiro com uma liberação fácil, né? E pronto, montou um negócio logo e montou logo e pronto, acabou e foi tocando. Dali 20 anos, 30 anos, faliu. Pior do que como se tivesse começado do nada. Começar do nada é muito importante essa expressão. Quando a pessoa começa do nada, ela precisa entender que o nada dela não é nada, não. Tem que ter muita coisa ali antes de ser nada, entende? Do nada, 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 começar do zero para a empresa. Olha, acho muito difícil acontecer isso, entende? Acho muito difícil. Quando as pessoas falam assim, eu comecei do zero e hoje é um sucesso, aí você vai vendo o retrocesso dela, a retrospectiva da história dela. Tipo, recentemente eu li a história da Luísa Trajano, né? Hoje a dona do Magazine Luiza. Nossa, aí e tal. Gente, ela herdou uma empresa da tia dela completamente constituída, com fluxo de caixa, com estoque, entende? Então, ela deu prosseguimento a uma coisa que foi iniciada de forma correta, consistente, né? E aí até hoje, por que que ela é hoje isso? Porque ela começou assim, ela não sabia nada. Ela herdou uma situação que ela não sabia absolutamente nada, né? Mas hoje, porque ela é hoje a potência que é?
Então, na verdade, ela pegou uma coisa que já estava constituída. E aí a gente pensa nisso. Tem empresários que também começam recebem já um patrimônio, recebem uma empresa constituída e dá prosseguimento. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque a pessoa já recebe boa parte, né, digamos 50% do que significa uma empresa e do que significa empreender. Empreender do zero, aí esse é o caminho que eu considero mais tortuoso. Abrir caminhos em alguns segmentos, tipo, sabe assim, você muito pequenininho, abrir um segmento de grandes concorrentes no mercado, né? Como a gente vê aí hoje, lanchonetes de sanduíche concorrendo com o McDonald's. É muito complicado isso, né? A pessoa vai abrir, vai constituir a empresa, mas assim, a chance dele ser sucesso no mercado ali da cidade dele, não precisa falar mundial, nem estou falando isso, entende? Mas onde tem uma cidade que tem um McDonald's e que tem um raio, né, de absorção do mercado consumidor, qualquer, qualquer pessoa que montar ali uma hamburgueria, uma lanchonete, uma sorveteria, ele vai, ele vai assim passar por duras penas, porque a concorrência dele é muito grande e não é desleal, hein? E não é desleal, coisa que a gente também vai falar no nosso tutorial, ok? Que você precisa tomar consciência quando a sua concorrência é um segmento desleal e quando a sua concorrência é muito forte, né? E você precisa ter essa consciência, tá? Nesses 5 vídeos que eu vou apresentar ainda, eu quero te apresentar esse tutorial que se chama Eu Contador, tá? Você vai ter acesso às informações que você precisa conhecer. E aí, na nossa mentoria, que é o nosso objetivo para frente, aí sim, você vai aprender realmente a entender as informações, certo? Então, eu espero que eu já tenha sido clareado um pouquinho para vocês, né? Qual que é o meu objetivo aqui no YouTube, o que que eu venho, qual que é o meu propósito, tá? Meu propósito mesmo, fazer uma coisa assim muito diferenciada, entende? Não enrolar, não vender uma coisa que a pessoa vai adquirir e depois falar assim, nossa, ai, que bom, nossa, muito louvável, mas o que que me agregou? O que que resolveu para mim? Nada, nada. Um conhecimento desnecessário, inútil. Então, o meu público é empresários e empreendedores, certo? Que estejam ali na escuridão. Poxa vida, não sei mais o que que eu faço, não sei mais isso, eu tenho empresa isso, não sei mais isso, não sei mais aquilo. É você. Você assistindo os meus 5 vídeos que eu vou estar passando. Depois, não, vou entrar no tutorial, tá? Aí você vai assistir o tutorial, aí sim você vai optar e falar, não, eu vou fazer esse processo de mentoria porque chega, já deu. Eu agora quero ter domínio sobre o que eu acho que eu tô fazendo, bem feito, e não tô, né? A gente tem que ter domínio. Eu quero ser um empresário de sucesso. O sucesso é complexo, ele não é simples, entende? Ele não vai ser só sobre a receita da pizza, o receita daquilo que você faz bem. Não, o sucesso não é isso. O sucesso compreende que todos os seus requisitos estejam sendo atendidos. É isso que eu quero passar para você. É que você compreenda que para a gente falar que a gente é bem-sucedido, a gente não pode ter nada aqui dentro remoendo. Nem aqui. Nada remoendo.
Depois de muitas lives, depois de muito treinamento, eu percebi que eu estava remoendo uma situação porque não tem como eu vender meus serviços de contabilidade, né, para empresários que eu estou vendo que estão cada vez mais perdidos no sentido de entender o que é uma empresa e de que é um empreendimento. Um empreendimento não se faz da noite para o dia, tá? É preciso um tempo de amadurecimento, de reconhecimento. E quem já abriu e fechou a empresa, e quem já abriu e está passando pelos percalços dos primeiros anos de constituição, sabe que eu estou falando verdade, né? Você pode montar um negócio com tudo, com dinheiro suficiente, com tudo e tal. Não, nada começa bombando, nada começa sendo sucesso. Não, nada. Nem rede social complexa faz você ser sucesso. Tem um tempo de amadurecimento de tudo. Tem que ter ali como é que fala? Um know-how anterior muito grande, tá? E uma estrutura muito bem constituída, certo? Então, se você está gostando dos meus vídeos, clique aí no like, dá um gostei, por favor, que me ajuda lá no YouTube. Fica atento para o próximo vídeo, eu vou soltar toda semana vou estar falando, serão 5. Quando a gente for partir para o tutorial, vocês, quem tiver interessado, já vai estar muito, já vai ter entendido muito qual é o nosso propósito e com certeza vai querer participar, certo? E depois de 3 meses vai estar assim, ó, afiadinho, a empresa dominada, no seu controle e você se sentindo eu contador, eu empresário uma coisa, eu contador é outra coisa melhor ainda. Você precisa entender por que você precisa ter uma boa contabilidade, uma contabilidade limpa, transparente e ser um grande empresário, tá bom? Obrigada, até mais, até a próxima e que Deus nos ajude. Abraço!